Bom, amigos, bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje nessa manhã, mesmo que virtualmente, não fisicamente. Eu acredito que todos nós estejamos unidos em sentimento, nos mesmos propósitos. Amigos, o tema que eu escolhi para nós conversarmos nessa manhã é o assunto Deus e nós. Nós temos um outro trabalho sobre Deus, onde a gente aborda as questões filosóficas de Deus, onde a gente vê as contribuições de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino e tantos outros expoentes que a gente encontra no pensamento humano acerca do pensamento divino e fazemos uma conexão disso com a doutrina espírita. Mas nesses tempos de pandemia, nesses tempos dessa crise tão grande que nós vemos a necessidade de nós focarmos não tanto na parte filosófica, mas muito mais na parte que nos toca, aquela parte que fala da nossa relação com o Criador, da nossa relação com Deus. Por isso, então, que nós escolhemos o tema Deus e nós. E, amigos, nós vamos dividir a nossa palestra de hoje, esse nosso pequeno diálogo, em três partes. Na primeira parte, nós vamos conversar sobre qual é a visão que a doutrina espírita nos apresenta sobre Deus. E nós vamos ver que isso é muito importante, porque essa visão que a doutrina espírita nos traz, ela vai divergir de muitas outras doutrinas, inclusive quebrando muitos preconceitos que foram construídos ao longo dos séculos. Na segunda parte, nós vamos falar sobre o amor a Deus, e nós vamos finalizar a nossa exposição falando sobre a busca a Deus. E a gente começa então agora a nossa primeira parte. Amigos, sobre essa proposta da doutrina espírita, sobre essa visão de Deus que a doutrina espírita nos traz, é importante nós destacarmos aqui no início da nossa exposição, como eu já havia dito, que nós não vamos nos preocupar tanto com aqueles aspectos filosóficos ou com aquilo que está além da nossa compreensão. Então nós não estamos aqui para falar sobre a natureza de Deus, como é que Deus pensa, do que Deus é feito, como Deus surgiu. Tudo isso são questões que não nos são relevantes nesse momento. Inclusive, eu trouxe sobre isso a questão de número 14 de O Livro dos Espíritos, onde os Espíritos nos falam exatamente sobre isso. Sobre essa tentativa que muitas vezes nós fazemos de tentar compreender Deus em sua totalidade. E que muitas vezes isso acaba sendo algo inútil na condição evolutiva em que nós estamos. Olhem só o que os Espíritos nos dizem. Não vos percais num labirinto, donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Então, amigos, os espíritos aqui nos falam que muitas vezes a gente vai se perder em tantos debates, em tantas argumentações filosóficas, e acabamos perdendo aquilo que é essencial. Como a própria espiritualidade nos diz, há assuntos que nos tocam muito mais de perto. Então, o nosso objetivo aqui vai ser um panorama geral sobre aquilo que a doutrina espírita nos apresenta acerca de Deus. E para isso, amigos, nós vamos ver muitas pessoas que acham que falar sobre Deus é um assunto desnecessário. Então a gente parte de dois extremos, né? Aquele extremo que é aquelas pessoas que tentam compreender Deus em toda a sua totalidade, que é impossível para nós, e aquelas outras pessoas que acham que Deus é um assunto que não deve ser abordado, porque está muito além da nossa compreensão, portanto a gente não deve fazer palestras abordando esse assunto, não é um assunto que deva ser abordado em estudos, e a gente vê que isso não é verdade, amigos. Até porque a maneira como nós entendemos Deus, isso interfere muito na nossa vida diária, na nossa vida prática. Eu trouxe um trecho de Leon Denis, no livro Grande Enigma, que é um livro maravilhoso, onde ele discorre sobre o universo, sobre a questão de Deus, e ele vai falar exatamente sobre isso, que nós não podemos nos desinteressar pela crença em Deus, porque isso interfere muito na nossa vida. A maneira como eu enxergo Deus, a visão que eu tenho de Deus, vai interferir muito na minha vida prática. Olhem só o que Leon Denis nos traz. Ele vai nos dizer assim: o homem não se pode desinteressar pela crença em Deus, de estudar Deus. O homem é um ser pensante. O homem vive e importa saber qual é a fonte, qual é a causa. A opinião que tem sobre a causa, sobre a lei do universo, essa opinião, quer ele queira ou não, quer saiba ou não, ela reflete em seus atos, em toda a sua vida pública ou particular. O que Leon Denis está nos dizendo aqui, amigos? Que se eu vejo Deus
como um pai punitivo, se eu vejo Deus como um pai parcial que ama alguns dos seus filhos e odeia outros, isso vai refletir no meu comportamento. Porque se Deus é o nosso grande alvo espiritual, o grande sentido da nossa evolução é nos aproximarmos de Deus, então eu tentarei refletir essa perfeição, por mais que isso seja impossível, literalmente falando, nos meus atos. Então, se eu tenho uma visão de um Deus que é parcial, eu também serei uma pessoa parcial. Se eu tenho uma visão de Deus que é a de um pai punitivo, eu, por vezes, também posso querer punir outras pessoas. E aí, amigos, nós podemos lembrar das grandes revelações que nós tivemos na Terra. Com Moisés, apresenta-se aquele Deus que é aquele pai punitivo, aquele pai que incentiva a guerra de um povo contra outro povo. E se essa visão que já veio para nós, enquanto humanidades, há milhares de anos atrás, se eu ainda tenho esse tipo de visão, como é que eu irei enxergar o meu próximo? Como é que eu irei viver a minha vida? Muitas vezes sendo também parcial. Muitas vezes incentivando guerra, incentivando ódio com aqueles que pensam diferente de mim, com aqueles que possuem uma religião diferente da minha. Agora, se nós temos uma visão de Deus condizente com a nossa segunda revelação, que foi Jesus, aonde ele já nos traz, como vai nos dizer Allan Kardec no capítulo 2 da Gênese, um pai que não queria ser temido, mas um pai que queria ser amado. E nós temos essa visão de Deus, então, que é um pai imparcial, um pai que ama todos os seus filhos, independente de quem eles sejam. Isso vai se resumir nos meus atos de que forma? Através do amor. Eu serei então aquela pessoa que me esforçarei para amar a todas as pessoas, que me esforçarei para ver as pessoas da mesma forma, com imparcialidade. Então é isso que Leon Denis está nos dizendo, amigos, que é importante nós estudarmos Deus, pois a maneira que nós interpretamos essa força divina, esse grande arquiteto do universo, isso vai influenciar diretamente a nossa vida, tanto no âmbito particular como no âmbito público. Certo, amigos? E qual é a proposta da doutrina espírita? O que é essa visão de Deus que o Espiritismo nos traz? E que nós vamos ver que diverge e muito da visão que nós vamos encontrar em outras doutrinas, em outras filosofias. E para isso, amigos, nós vamos utilizar aquela pergunta do Livro dos Espíritos, que é a mais famosa, aquela que a gente sempre aborda em palestras, que todo mundo fala, mas eu acho que essa questão ela é revolucionária no campo da religiosidade. E nós já vamos entender o porquê. Na questão de número 1, então, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona a espiritualidade. Que é Deus? E os espíritos, então, respondem dizendo que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Amigos, por que essa questão ela é revolucionária? Porque aqui Kardec ele faz uma pergunta que ela tem uma singularidade muito interessante. Ele não pergunta quem é Deus. E quando ele não pergunta quem é Deus, Allan Kardec já está quebrando uma série de preconceitos que nós, enquanto humanidade, construímos ao longo do tempo. Quando Kardec pergunta que é Deus, ao invés de quem é Deus, ele está nos dizendo uma coisa muito importante. Deus não é um ser humano. Deus não é homem. Deus não é mulher. Deus não possui uma forma humana. E isso é uma coisa muito importante. Por que isso é importante, amigos? Porque ao longo da história nós fizemos uma coisa que na filosofia é chamada de antropomorfismo. Nós atribuímos características humanas a Deus. Inclusive, existe uma passagem do Antigo Testamento, acredito que a maioria que conhece, que é aquela que diz assim, que Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas ao longo da história nós fizemos exatamente o contrário. Nós criamos Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Nós fizemos de Deus um ser humano. E mais do que isso, nós fizemos de Deus um ser humano igual a nós, que possui paixões muitas vezes, que possui vícios humanos. Nós antropomorfizamos Deus. E a proposta da doutrina espírita não é essa. É um Deus que cuja forma está além da nossa compreensão. Sobre isso, amigos, gostaria de destacar com vocês um filósofo da antiguidade que era o Xenófanes.
O Xenófanes foi um dos primeiros pensadores do mundo a criticar o antropocentrismo. E quando a gente analisa o pensamento de Xenófanes, a gente vai ver que isso se aproxima muito da proposta que a doutrina espírita nos traz. Olhem só que interessante a crítica que ele nos traz. Aqui eu trouxe 2 trechos do pensamento dele sobre Deus, para a gente fazer uma breve reflexão. Xenófanes vai nos dizer assim: os etíopes dizem que os seus deuses são de pele escura e possuem o nariz achatado. Já os trácios, que os seus deuses são loiros e de olhos azuis. Olha só que interessante. Xenófanes aqui está falando dos etíopes, que era um povo originário da África e que possuía características da etnia negra. Como é que eles imaginavam os seus deuses? Para eles, os seus deuses também eram negros e possuíam características da etnia negra. Aqui ele fala dos trácios, que já possuíam características mais caucasianas. Como é que os trácios enxergavam os seus deuses? Para os trácios, seus deuses eram loiros e de olhos azuis, porque eles mesmos eram loiros e de olhos azuis. Então aqui Xenófanes está dizendo que muitas vezes, ao longo da história, nós interpretamos Deus a partir das nossas próprias características. Olhem só o que ele vai nos dizer em outro trecho. Se os bois e os cavalos tivessem mãos e pudessem pintar e produzir obras de arte similares às do homem, os cavalos pintariam os deuses sob a forma de cavalos, e os bois pintariam os deuses sob a forma de bois. Ou seja, nós criamos um Deus, à nossa imagem e à nossa semelhança. E além disso, amigos, nós vamos ver que essa forma de Deus, esse imaginário de Deus que nós encontramos ainda em muitas pessoas, reflete muitos preconceitos. Quando nós perguntamos para uma pessoa imaginar Deus, a gente pode fazer essa experiência com alguém que a gente conheça, é muito provável que essa pessoa vai dizer que Deus é um homem, além de ser homem, é um homem idoso, e que está lá no céu observando todas as pessoas. E a gente vê que essa ideia é uma ideia que revela muitos preconceitos. Porque primeiro nós colocamos Deus como alguém do gênero masculino. O que já revela esse machismo, esse patriarcalismo que já existe desde muito tempo na história da humanidade. Nós colocamos Deus, além de alguém do gênero masculino, como uma pessoa idosa. Porque ao longo do tempo nós temos que as pessoas mais idosas, elas são aquelas que são mais sábias, são mais experientes, e o que nem sempre é verdade. E isso é uma herança grega e da civilização romana também, aonde lá no início das tribos era o homem mais velho, o patriarcal, que administrava as famílias, que administrava as tribos. E nós temos essa visão que por vezes perdura até hoje, de imaginar Deus como um homem idoso, como imaginar Deus como um ser humano. Então, a proposta da doutrina espírita, amigos, é uma proposta diferente. Allan Kardec, no capítulo 2 da obra Gênesis, ele fala exatamente sobre isso. Que Deus não possui uma forma humana. Que a sua forma, ela está além da nossa compreensão. Nós não fazemos ideia de como é a forma de Deus. Mas o que nós sabemos é que ela está muito distante daquilo que nós conhecemos. Inclusive, amigos, uma coisa interessante é que no capítulo 2 da Gênesis, Allan Kardec ele nos fala como poderia ser a forma de Deus, uma forma para que a gente pudesse imaginar a Deus. Ele fala que, obviamente, essa forma provavelmente não corresponde à realidade, mas é uma forma de nós tentarmos entender como Deus seria de acordo com a proposta da doutrina espírita. Allan Kardec, no capítulo 2, ele vai dizer para nós imaginarmos como se Deus fosse um grande oceano. Cujo qual o universo está mergulhado dentro dele. E esse oceano, ao invés de ser composto por água, seria composto por inteligência. E essa inteligência, então, administraria todo o universo. Essa é um pouco da proposta que a doutrina espírita nos traz sobre Deus. E aqui, amigos, eu trouxe bem rapidinho para nós refletirmos um pouco sobre os atributos desse pai. E quando nós falamos pai, novamente, nós não estamos falando no gênero masculino, mas daquele que cuida, daquele que cria, daquele que ama a sua criatura. E aqui eu trouxe alguns atributos bem rápido para nós conversarmos um pouquinho. Nós vamos ver que o atributo principal de Deus, conforme nos diz Kardec também na Gênesis, vocês vão ver que nós estamos utilizando bastante da Gênesis aqui, é a perfeição. Então, toda a virtude que nós pudermos imaginar, o amor, a justiça, a sabedoria, Deus vai possuir essa virtude no seu grau máximo. Nós podemos também falar que Deus é eterno.
E isso é muito interessante, porque é um filósofo chamado Santo Agostinho, e ele depois, como espírito, já ele participa da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, de todas as obras básicas. Santo Agostinho, enquanto ele ainda estava encarnado, as pessoas interrogavam muito ele sobre o que existia antes de Deus, ou sobre o que Deus fazia antes de fazer o universo. E é interessante que Santo Agostinho ele dizia que Deus está fora do tempo e do espaço. O tempo e o espaço também são criaturas divinas, porque o tempo e o espaço só passam a existir quando o universo existe. Portanto, o tempo e o espaço também são criaturas de Deus. Então, a partir de Santo Agostinho, a gente passa a ver Deus como um ser atemporal, como um ser que está fora do tempo e do espaço. Ou seja, Deus é eterno, não possui um início e nenhum fim. Deus é um eterno presente. Diferente de nós, que somos espíritos imortais, nós tivemos um começo, mas nunca teremos um fim. Vamos ver também que Deus é onipresente, Deus está por toda a sua criação, mas não podemos confundir isso com panteísmo. Deus está na sua criação, mas Deus não é a sua criação. Ele está por todo lugar, preenche todo o universo. Deus é único, Deus é onipotente, tudo pode, afinal ele criou o universo, logo ele é capaz de fazer tudo o que existe. Onisciente, sabe tudo, conhece a cada um de nós, sonda os nossos pensamentos, a nossa personalidade, conhece os nossos desejos mais íntimos, e muitas vezes aquilo até que nós escondemos de nós mesmos, aquilo que o Espírito Joana de Ângeles chama de a nossa sombra. Deus é imaterial, Deus é imutável, e por fim, Deus é amor, né, amigos? Aí a gente resume todos os atributos de Deus na palavra amor. E assim, amigos, a gente encerra o primeiro tópico da nossa exposição, que era essa visão, essa proposta que a doutrina espírita nos traz sobre o pensamento divino, sobre como nós vemos Deus, como nós interpretamos Deus, e como nós dissemos no início, isso interfere muito na maneira que nós nos comportamos na nossa vida. E agora, amigos, queria conversar com vocês nesses últimos minutos que nós temos, nós ainda temos 2 tópicos para abordar. O segundo tópico, amigos, é o amor a Deus. Nós vamos lembrar que de todos os mandamentos de Moisés, os mandamentos divinos que Moisés nos traz, Jesus vai pegar estes 10 mandamentos e vai resumir ele em 2. E isso é algo que a gente aprende desde o básico da doutrina espírita, né? Qual é esse mandamento? Aí vocês podem pensar aí em casa. Aquele mandamento que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pois a gente pode se perguntar, como é que a gente ama a Deus? Como é que se ama a Deus? Eu não sei vocês, amigos, mas eu nunca vi Deus. Lembrando que olhar a criação de Deus, olhar a natureza, não é a mesma coisa que olhar a Deus, porque isso seria panteísmo. Nós nunca podemos pegar uma cadeira, convidar Deus para sentar do nosso lado, conversar com ele responder a gente fazer perguntas, ele responder. Então, como é que a gente ama a Deus se nós ainda, na nossa condição evolutiva, ainda não conseguimos dialogar com ele, ainda não conseguimos interagir diretamente com ele? Enfim, como nós amamos a Deus? Para isso, amigos, eu gostaria de contar uma história. É uma historinha bem rápida, é sobre um sábio chamado Hindu Ramakrishna. É uma história hindu, e é uma história extremamente interessante. A gente vai ver que tem uma grande ligação também com o ensinamento que Jesus nos traz. E isso vai responder a nossa pergunta de como amar a Deus. Certa vez este homem, ele vai até este sábio chamado Hindu Ramakrishna e pergunta a ele: sábio, como eu posso amar a Deus? Porque eu tenho me esforçado todos os meus dias para amar a Deus, mas eu não consigo amar a Deus. Eu tenho uma dificuldade em amar a Deus, eu não consigo amar a Deus. E o sábio então pergunta para ele: mas então não há nada que você ame neste mundo? Não há nada que você ame aqui? E o homem responde: bom, eu amo meu sobrinho. E o sábio responde então a ele: aí está o seu amor a Deus. Olhem só que interessante, amigos. Olhem só este ensinamento. Aquele homem que acreditava não conseguir amar a Deus, que acreditava ter dificuldade, ao amar o seu sobrinho, que é filho de Deus, automaticamente ele já estava amando a Deus. E aonde do Novo Testamento que a gente encontra uma passagem muito parecida com essa? Nós vamos encontrar, amigos, no Evangelho de Mateus,
no capítulo 25, versículo 45, uma passagem de Jesus em que diz assim: Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. O que Jesus estava dizendo nessa passagem? Que toda vez que alguém bater a nossa porta, uma criança, algum necessitado, e nós negarmos caridade a essa pessoa, nós estaríamos negando também o nosso amor a Jesus. Por quê, amigos? Porque nós amamos a Deus, nós amamos a Jesus através do próximo. Então, a pergunta que nós fizemos neste segundo tópico foi como amar a Deus? E a resposta é: nós amamos a Deus através da sua criação. Eu amo a Deus através do próximo. Pois seria muito fácil, amigos, nós dizer que nós amamos Deus, sendo que nós não temos um contato ainda muito diretamente com Deus. Nós só amamos Deus através das criaturas. A doutrina espírita nos mostra que Deus, inclusive, interage com a gente através das circunstâncias, através das pessoas que cruzam o nosso caminho. Aquele momento em que nós estávamos tristes e chegou alguma pessoa e disse aquela palavra de bom ânimo e aquilo nos deixou felizes. Aquilo era uma interação de Deus para conosco. Então só é possível amar a Deus através do próximo. Então, se eu tenho alguma dificuldade com o próximo, se eu ainda carrego algum sentimento de ódio, algum sentimento de rancor, eu ainda não consigo amar a Deus. E aí nós entendemos por que Jesus resume aqueles 10 mandamentos em um só. Em amar a Deus sobre todas as coisas, mas sendo que só é possível amar a Deus quando nós amamos o próximo. Então, amigos, aí fica a pergunta para cada um de nós refletir. Como está o meu relacionamento com Deus? Será que eu realmente amo a Deus? E para responder essa pergunta, eu preciso olhar para a minha vida, olhar para as pessoas que me cercam, para a minha família, para as pessoas do meu ambiente de trabalho, da escola, seja onde for. Como eu estou me relacionando com essas pessoas? A resposta de como está esse relacionamento vai nos dizer também como está a nossa relação com Deus. E para nós finalizarmos agora, amigos, o nosso último tópico é a busca por Deus. Como nós podemos buscar a Deus? E para abordar este tópico, eu vou me utilizar de um filósofo que eu tenho um carinho muito grande por ele, inclusive nós já falamos sobre ele aqui nessa exposição, que é o Santo Agostinho. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, foi um filósofo da patrística, considerado um dos pais da Igreja Católica, e eu acho particularmente o pensamento de Santo Agostinho, a sua filosofia, como uma filosofia genial. Apesar dele ser um filósofo medieval, apesar de as suas ideias às vezes terem alguns tipos de preconceito, nós vamos ver que o seu pensamento em si é um pensamento grandioso e que se revela depois também nas nossas obras da codificação. Santo Agostinho, no seu livro, que é um livro que eu recomendo muito a leitura, principalmente para nós espíritas e que devemos estudar também o Novo Testamento e as interpretações filosóficas que desdobram esse Novo Testamento, é o livro Confissões de Santo Agostinho. Neste livro Confissões, Santo Agostinho nos fala uma coisa muito interessante. E que quando a gente passa a entender melhor essa fala de Santo Agostinho, a gente entende a nossa sociedade pós-moderna. Santo Agostinho ele vai nos dizer que todos os indivíduos, todas as pessoas, ou seja, todos nós, possuímos um vazio existencial dentro de nós. A gente possui um vazio dentro da gente. E ao longo da nossa vida, ao longo de toda a nossa vida, nós tentamos preencher este vazio que existe em nós. Todos os atos da nossa vida são uma busca pela felicidade, porque, no nosso ver, apenas a felicidade é capaz de preencher este vazio que existe em nós. E muitas vezes nós vamos procurar a felicidade em diversos lugares. Há pessoas, então, vai dizer Santo Agostinho, que vão tentar preencher este vazio existencial através de inúmeros vícios. Pessoas que vão se entregar aos vícios da alimentação, da sexolatria, às paixões, ao consumismo exagerado das coisas materiais, que são apenas coisas transitórias, não são eternas, como já dizia outro filósofo, Heráclito. Então, Santo Agostinho vai dizer que ao longo da nossa vida nós estamos sempre tentando preencher este vazio que existe em nós. E só que Santo Agostinho vai nos dizer que este vazio que existe dentro de nós é um vazio infinito. E, portanto, só aquilo que é infinito é capaz de preencher o que é infinito. Portanto, a única coisa que pode preencher este vazio que existe dentro de nós é Deus.
E hoje, na nossa sociedade pós-moderna, que nós vemos inúmeras pessoas se entregando aos vícios, às drogas, à sexolatria. E aí nós podemos fazer um exemplo que essas pessoas que se entregam a isso é semelhante àquela pessoa que está no meio do oceano, numa embarcação, morrendo de sede, e ela vai e bebe água do mar. Quando ela bebe água do mar, ela só vai ter mais sede ainda. Ela só vai desidratar cada vez mais, porque nós estamos tentando preencher um vazio que é infinito. Então, amigo, Santo Agostinho vai dizer que a única coisa capaz de preencher a nossa alma é Deus. Sobre isso, amigos, eu trouxe até um trechinho do livro Confissões, aonde Santo Agostinho vai nos dizer assim: quem é Deus? Perguntei-o à terra e disse-me: eu não sou. E tudo o que nela existe respondeu-me o mesmo. Interroguei o mar, os abismos e os répteis animados e vivos e responderam-me: não somos o teu Deus. Busca-o acima de nós. Perguntei aos ventos que sopram e o ar, como seus habitantes, respondeu-me: Anaxímenes estava enganado, eu não sou o teu Deus. Interroguei o céu, o sol, a lua, as estrelas e disseram-me: nós também não somos o Deus que procuras. Disse a todos os seres que me rodeiam as portas da carne: já não sois o meu Deus. Falei-me do meu Deus, dizei-me ao menos alguma coisa dele. E então a criação, as criaturas exclamaram: foi ele quem nos criou. Santo Agostinho nos fala que durante toda a sua vida ele tentou achar Deus. Ele procurou Deus de inúmeras formas, só que inconscientemente. Procurou Deus através dos vícios, através da sexualidade, e ele não encontrava Deus, porque Deus estava dentro de si, esperando para ser descoberto. E era a única coisa que preenchia então a sua alma. Nesses últimos 2 minutos que nós temos, amigos, uma historinha bem breve para nós contarmos, ela é super rápida, e então a gente encerra a nossa exposição. Nós vamos ver, amigos, que a maioria das pessoas hoje sobre a Terra, elas vivem psicologicamente como se elas ainda estivessem dentro do útero das suas mães. Essa fala pode parecer um pouquinho estranha, a gente vai entender ela rapidinho. Vamos pensar um pouco sobre como é a vida intrauterina, rapidamente, nesses últimos minutos. Quando nós olhamos para a vida intrauterina, o desenvolvimento do feto e o desenvolvimento do embrião, quando a gente pensa apenas do ponto de vista materialista, nós vamos ver que aquele serzinho que está crescendo ali dentro, caso ele pudesse pensar e responder por si mesmo, e nós perguntássemos para ele se existe vida além do útero, provavelmente ele responderia que não. Porque tudo que ele conhece, tudo que ele sente, tudo aquilo que é sensível a ele é aquele ambiente, é o útero da sua mãe. Mal imagina ele que daqui a alguns meses ele sairá dali e que há todo um mundo, todo um universo fora daquele ambiente em que ele está. Mal imagina ele que durante aqueles 9 meses ele está sendo cuidado, ele está sendo amparado e alimentado pela sua mãezinha. Tanto que quando ele nasce, ele chora, porque é essa quebra de realidade, é essa quebra de paradigma. E ele então se vê diante de uma realidade que ele desconhecia. Por vezes nós também somos assim na nossa vida. Por vezes nós também estamos vivendo psicologicamente dentro do útero das nossas mães. Por quê? Porque nós estamos vivendo a nossa vida mergulhados em Deus, mas esquecemos de que existe uma vida além dessa. Esquecemos que durante todo o tempo em que estamos encarnados, estamos mergulhados em Deus, estamos sendo amparados por este Pai, estamos tendo o alimento espiritual necessário para a nossa evolução e todos os recursos que nós precisamos para nos tornarmos pessoas melhores. Então, amigos, foi uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã. Eu agradeço imensamente a oportunidade. E agora, amigos, nós vamos fazer então uma prece de encerramento, certo? Então eu convido vocês, amigos, para nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, e agradecer por todo o amparo que obtivemos do início dos nossos trabalhos de hoje, e que esse amparo possa se estender sobre cada dia da nossa vida, possa se estender sobre os nossos familiares e amigos, e sobre cada um de nós. Agradecemos então todo esse amparo recebido e pedimos então para que nós possamos encerrar essa palestra com muita paz em nossos corações e que possamos prosseguir aureolados pela grande paz divina, pela grande paz dos espíritos amigos, para que possamos viver em paz e manifestar essa paz nas nossas relações também. Agradecemos por tudo mais uma vez
e que assim